Olá, você já ouviu dizer que criança cheia de energia é criança saudável? Pois é, saúde é um assunto que passa obrigatoriamente pela alimentação, pelo que as crianças se acostumam e aprendem a colocar no prato desde bem cedo. Para a gente ter uma ideia do quão importante é falar sobre isto, basta dizer que a obesidade infantil já é considerada epidemia global, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. E nós trouxemos o tema para debater aqui e também levar muitos esclarecimentos sobre essa condição de saúde que pode ser a porta de entrada para muitas doenças crônicas. Quem nos acompanha nessa conversa é o endocrinologista Vitor Rezende. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Ana, para poder a gente debater sobre esse tema que é tão importante e que é um problema de saúde pública. Agora, doutor, o que de fato é a obesidade? Nem sempre é o que a gente está vendo ali no espelho, às vezes isso engana também, né? Exatamente. A obesidade é uma doença crônica, né, que ela é multifatorial, ou seja, né, ela é composta por fatores sociais, econômicos, genéticos, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração na gênese, né, quando o indivíduo se torna obeso, né? Então, como você falou, né, nem sempre que a gente está diante do espelho, né, representa a verdade, ou o peso da balança é a verdade. Então, a obesidade ela é dada pela relação, a definição da Organização Mundial de Saúde, é um aumento do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. É a nossa relação entre o peso e a altura. Quando ele está elevado, né, assim tem o diagnóstico de obesidade. Mas não necessariamente o IMC elevado quer dizer obesidade, porque, por exemplo, pessoas que têm um grande percentual de massa muscular pode ter o aumento do peso, mas às custas de um tecido que é metabolicamente saudável, né, que é o músculo, e não necessariamente aquele aumento de peso de gordura. Inclusive, você trouxe alguns dados para a gente, não foi isso? Exato. A gente tem dados de 2019, né, do Ministério da Saúde, que mostram que nossas crianças e nossos adolescentes estão com aumento do peso, né? Então, em relação aos adolescentes, mais de 30% deles já têm sobrepeso ou obesidade. E quando a gente fala nas crianças menores de 10 anos, 3 milhões de crianças, mais de 3 milhões de crianças no Brasil já estão com obesidade e mais de 6 milhões de crianças menores que 10 anos já estão com sobrepeso, né, caminhando para a obesidade. Então, esses dados são todos dados muito alarmantes e que merecem ser divulgados para a gente tomar uma atitude em relação a isso. Inclusive, a nossa equipe de reportagem foi até o IPRED, que também realiza atendimento para crianças com obesidade. A gente acompanha agora. O ano era 2008, quando o Instituto da Primeira Infância, o IPRED, decidiu implantar um ambulatório para combater a obesidade infantil. De lá para cá, muitas crianças foram atendidas e conseguiram atingir um peso favorável. Atualmente, o Instituto atende crianças de 0 a 12 anos com IMC, Índice de Massa Corporal, incompatível com sua idade. Para serem atendidas no IPRED, as crianças, junto de seus responsáveis, precisam de encaminhamento via posto de saúde. Todos os pacientes são agendados pelos postos de saúde, né, via posto de saúde para nutricionista. E aí, através desse agendamento, o paciente é encaminhado até aqui. E aí aqui a gente já faz uma avaliação inicial de peso, de estatura com o nutricionista, para já realmente, se for diagnosticado que a paciente tem obesidade, já iniciar os atendimentos. Aqui, as crianças recebem atendimento multidisciplinar, 3 vezes por semana. Atendimento que vem sendo retomado, seguindo todos os cuidados devido à pandemia da Covid-19 e que tem sido de extrema importância para o João Miguel, de 7 anos. Sua mãe, Vera Chaves, conta que precisou buscar ajuda profissional quando o filho, que parecia saudável, começou a se sentir cansado e passar mal. Eu não percebia, né? Mas aí ele comia muito, eu achava era bonito o jeito dele comer. Aí no colégio também, aí a professora me chamou e disse, né, que ele comia e ficava querendo dos amiguinhos dele. Não poderia ser assim. Aí eu fui ensinando a ele, né? Aí foi na época que ele adoeceu, é que eu levei ele para o médico. Aí o médico disse que ele estava acima do peso, que ele tinha que perder muito peso. Aí fiz os exames dele, aí deu que ele era pré-diabetes. E foi aqui que a dona Vera descobriu que o filho, que já tem a glicose alta, precisa perder peso e regrar a alimentação. Pois é, e nada de alimentos industrializados. Comia muito recheado, comia sorvete, comia pastel, comia tudo que ele queria, eu dava para ele, né?
João Miguel hoje está com 58 quilos. Ele precisa perder pelo menos 20 para chegar à média de peso da sua idade. A coordenadora do Ambulatório de Obesidade Infantil do IPRED, Camila Guerra, explica que é preciso pôr fim à cultura de que criança cheinha é uma criança saudável. Aqui no Ceará, ainda temos a cultura de que a criança mais gordinha é a mais saudável. A gente tem que lembrar que as nossas avós, as nossas bisavós, no tempo que tinha uma seca muito intensa, né? A dificuldade de acesso aos serviços de saúde, aquelas crianças magrinhas demais, as desnutridas, que são da época que o IPRED foi fundado, eram as crianças que morriam, eram as crianças que não vingavam. Então, um bebê que era gordo era sinal de que ele não ia morrer de fome, que ele não ia morrer de desnutrição. Então, isso ficou enraizado na nossa cultura, de que a criança cheinha, que a criança fofinha, a criança gorda, é a criança que mostra saúde. E hoje a gente está num processo de desconstrução desse padrão, de certa forma, estético. Além do ganho de peso, a obesidade pode ser a causa de outras doenças, como a diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, ortopédicos e depressão. Daí a necessidade de fazer o acompanhamento médico constante com a criança. Prevenir a obesidade é muito mais efetivo do que tratar a obesidade. Tratar a obesidade em qualquer faixa etária é muito difícil. E a forma mais eficaz de a gente saber a minha criança está acima do peso ou não está, é o acompanhamento pediátrico de rotina. A gente tem um conceito de que bebê precisa ir para o médico todo mês, mesmo sem estar doente. Mas a criança deve permanecer indo para o pediatra, mesmo sem estar doente. Doutor, além dessa questão cultural, tem também a questão genética, né? Essa questão cultural que é muito forte ainda, a gente ainda vê muito de que quanto mais se come, mais saudável fica, e nem sempre é assim. E além disso, ainda tem os fatores genéticos também, que precisam ser considerados. Exato, né, Ana? Existem fatores genéticos e hereditários que devem ser considerados, né, na hora que a gente está diante de um paciente com problema de obesidade, seja ele uma criança, seja ele até mesmo um adulto, né? Então, existem mutações genéticas que podem favorecer, né, a obesidade, e isso aí deve ser sempre avaliado pelo médico, pelo pediatra, pelo especialista que está lidando com aquele paciente, mas também existem fatores hereditários que não necessariamente ligados num gene específico, né, que fazem que a gente saiba que aquele paciente tem um maior risco de desenvolver obesidade, né, no futuro, né? Por exemplo, né, mães obesas, né, mães que desenvolvem diabetes gestacional, os filhos dessas mães têm um maior risco de desenvolver problemas como obesidade no futuro, né? Então, fica a dica aí também para as mães que estão gestantes, que é super importante a questão do controle do peso durante a gestação, para não desenvolver as complicações da gestação e também para que seu filho não sofra com as complicações no futuro. Agora também tem essa questão de, às vezes, o avô, a avó tem um sobrepeso, ou às vezes, assim, essa cultura também que ainda é mais forte ainda com os avós, no caso, de ir para a casa da avó e do vô e comer de tudo, e comer livremente. Qual é o impacto dessa alimentação industrializada, em excesso? Tem sempre uma cultura, né, que os avós são muito permissivos, mas nem sempre a culpa está só nos avós, né? Então, quando a gente fala de obesidade, a maior parte dos casos de obesidade é ocasionada por conta de um excesso do consumo de calorias, né? Então, as mudanças que ocorreram culturalmente na nossa sociedade, né, nas últimas décadas, no qual as pessoas saíram do campo, passaram a ficar mais na cidade, né? Todo mundo está cada vez mais sedentário, praticando menos atividade física, né? Passando a consumir alimentos mais processados, né, mais industrializados, que são normalmente alimentos muito calóricos, muito ricos em gordura, em açúcares, né, e que normalmente eles nutricionalmente não são tão atrativos assim, né, quando comparado aos alimentos que a gente chama in natura, né, que são os alimentos que são tirados diretamente da natureza. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir para que a obesidade se estabeleça, né? E não vai ser um alimento específico que vai fazer com que a pessoa ganhe peso. Normalmente é o hábito geral, e esse hábito, quando a gente fala de criança, não está relacionado necessariamente à criança, mas está relacionado a toda a família. Se a família não mantém um bom hábito de vida, então a criança tem um maior risco de desenvolver obesidade. Além da família, a gente tem sempre que lembrar também os hábitos da escola, né? Então, cada vez mais, hoje em dia, está sendo observado, por exemplo, a questão da merenda escolar, né? Qual lanche que seu filho vai
comer na escola. Então, o que a escola vai ofertar para aquela criança, né, em termos nutricionais? Porque se eu não oferto um alimento de qualidade, eu acabo ofertando alimentos muito industrializados, ou então monótonos, digamos assim, em termos nutricionais, né? É um mingau, é o biscoito, né? E eu não incluo outros grupos alimentares, eu aumento o risco de desenvolver a obesidade. Tem alguns estados, inclusive, né, a título de curiosidade, que já existem leis para proibir a venda de alimentos industrializados nas cantinas e, consequentemente, isso acaba diminuindo o consumo desses alimentos no dia a dia das crianças. Inclusive, é muito comum também fritura logo de manhã, não é isso? Das Isso. crianças na escola. Exato. Então, todos esses são hábitos que a gente deve evitar para as nossas crianças, né, no intuito de prevenir a obesidade. A obesidade, o melhor tratamento dela vai ser a prevenção, né? Quando eu estou diante de uma criança obesa, eu sei que ela vai se tornar um adulto obeso e, consequentemente, vai ser um adulto que pode ter vários problemas de saúde. Existe uma idade na infância onde a obesidade é mais frequente ou pode acontecer em qualquer etapa? Antigamente, nossas crianças não eram obesas, né? Hoje em dia, a gente está observando que cada vez mais precocemente a gente tem percebido a obesidade nas crianças, né? E tudo isso relacionado aos hábitos da criança e da família, né? Não existe uma idade específica, né? É tudo mais relacionado à questão dos hábitos mesmo. Inclusive, eu que tenho 2 filhos, eu sempre escutei falar popularmente, criança que mama é gordinha, mas é saudável. Criança que mama fica muito fofinha e tudo. Até que ponto isso é regra ou a gente precisa adequar? A amamentação, né, o aleitamento materno, ele deve ser sempre estimulado, porque ele vai promover benefícios além da questão da nutrição da criança, né? Tem um contato da mãe, né, a intimidade, né? Então, o vínculo, né? Exatamente, o vínculo, né, mãe e filho, isso é muito estabelecido durante a amamentação. Tem a questão, além dos nutrientes, né, da passagem de anticorpos da mãe para o filho, né, fazendo com que a criança naturalmente fique protegida de infecções. Então, tudo isso são os benefícios além da amamentação, além da nutrição. E já como dica, né, assim, já como recomendação, toda criança deve ser amamentada exclusivamente, né, não precisa nem de água, até os 6 meses de vida. Após os 6 meses de vida é que deve ser introduzida alguma outra alimentação para aquela criança, né? Um bebê que só mama, ele pode ficar obeso? Dificilmente isso vai acontecer. Normalmente a obesidade em crianças, principalmente, né, em bebês, vai acontecer mais relacionada quando a mãe expõe ele às fórmulas, à massa de trigo, né, mingau, de arroz, tudo isso que popularmente no Ceará é muito utilizado, né? Até para aquele conceito que você falou, né? De que criança saudável é a criança cheinha, né? A criança que realmente tem mais dobrinhas. E a gente sabe que não necessariamente é assim. Pode uma criança ser magra e ter um índice de gordura altíssimo? Se ela necessariamente tem um índice de gordura alto, né? Ela não é considerada uma criança magra. Então, Estou falando visualmente. Dificilmente isso vai acontecer, né? Normalmente a criança ela vai ter um aumento da gordura e consequentemente um aumento do IMC, né? Que é aquele índice que a gente falou no comecinho. Ok. A gente faz uma pausa agora, mas a gente volta já já. É rapidinho. De volta com o nosso Desenvolvendo com Afeto, que hoje fala de obesidade infantil. E quem nos acompanha nesse bate-papo esclarecedor é o endocrinologista Vitor Rezende. Doutor Vitor, quando se fala de obesidade, principalmente a obesidade infantil, é melhor prevenir do que depois ter que tratar, não é isso? Com certeza, né? Quando eu estou diante de um paciente que já tem a obesidade instalada, né, a mudança de hábitos ela é muito mais difícil. Então, quando eu tenho uma paciente que já desde cedo, né, desde criança, é estimulada a ter hábitos saudáveis, esse provavelmente vai se tornar um adulto saudável, né? E nessas questões é sempre melhor prevenir do que remediar. Agora, como
vamos lá, o bebê mama exclusivo até os 6 meses. Aí nesse processo de introdução alimentar, muitas vezes a fórmula, mas aí você vai introduzir uma fruta. Como é que começa esse processo para que a criança tenha tendência a ir para uma alimentação mais saudável? Existe toda uma programação que deve ser feita, né? E aí eu aconselho sempre, durante as consultas de puericultura, que são as consultas regulares da criança, né? A mãe e o pai conversarem com isso com o médico pediatra para poder receber as orientações, mas como orientação geral que deve ser dada é que você sempre deve ofertar, né, alimentos naturais, né, variar sempre para que aquela alimentação não seja monótona, então não ofertar sempre a mesma fruta, né, como dica também em termos de custos, preferir frutas da estação, que normalmente as frutas da estação são frutas mais baratas, e deixar sempre, no caso das crianças maiores, né, o prato mais colorido possível, né? Tem algumas crianças que têm dificuldade, né, de comer verdura, né, de alguma forma. Então, existem na internet, você pode pesquisar, existem formas de você transformar aquele prato num prato lúdico, né? Então você faz um desenho com a cenoura, com a batata, corta de uma forma diferente, de forma com que a criança não perceba que ela está comendo a verdura, e isso fazendo com que ela acabe absorvendo aquele nutriente e transformando o hábito, né, para um hábito mais saudável. E no caso, doutor, das famílias que já enfrentam esse problema, como é lidar com a criança que não pode comer determinado alimento, e aí a tentação está aí? Quais são as estratégias que os pais, os cuidadores em geral devem fazer? Isso é muito difícil, né, Ana? Porque, como a gente já tinha falado, normalmente a criança tem aquele hábito por ser um hábito da família. Então não adianta também eu observo um problema do meu filho e querer que só ele mude a estratégia, né, para que o tratamento dê certo. Então, uma das dicas que eu sempre dou é não compre esse tipo de alimento para dentro de casa, porque se eu não tenho em casa, eu não vou consumir, né? Não fica aquela coisa de abrir o armário e aí lá no armário tem um salgadinho, tem uma bolacha recheada, né? Então, procure fazer trocas por alimentos mais saudáveis, né? E sempre ofertar alimentos naturais. Então, é um processo que a família toda tem que participar. Sem dúvida alguma. Inclusive, quando vai lá para casa do vô e da avó, passar uma tarde ou final de semana, né? Todo mundo tem que estar ciente de que a criança está precisando passar por esse tratamento e que realmente é necessária essa mudança de hábito. A gente viu, inclusive, na reportagem, que aquele garoto jovem, bem jovem, uma criança, já precisava perder 20 quilos. Né? Assim, é assustador, é um dado assustador para uma criança que, assim, já inicia vai iniciar provavelmente a sua fase da adolescência sendo bem regrado. Exato, né? E a gente sabe que a obesidade está relacionada a outros problemas de saúde, né? Como problema de pressão alta, pré-diabetes, que ele apresentou pré-diabetes, que a mãe falou, né? Isso. Diabetes, que já realmente a doença estabelecida, problemas de colesterol. Crianças com obesidade também podem apresentar ovários policísticos, podem apresentar puberdade precoce, ou seja, a puberdade se desenvolver antes do tempo correto, e isso impactar na altura que aquela criança vai atingir, né, em outras coisas também. Então, tudo isso, a gente pensa que é só uma bobagem. Ah, não, é bonitinho, tá acima do peso. Não. Esse acima do peso pode acarretar uma série de condições desfavoráveis à saúde daquela criança, que pode se tornar também um adulto doente. Existe alguma proporção de quantas crianças que são obesas vão se tornar adultos obesos? A probabilidade é muito alta? Eu não tenho um número exato, né? Mas a probabilidade de eu ter uma criança, né, com sobrepeso ou obesidade aumenta muito de que aquela criança se torne um adulto obeso. Agora, uma dica também que eu acho importante é que os pais usem a energia da criança para fazer um esporte, né? Não só a alimentação, como também é preciso cuidar desse outro lado. Com certeza, né? E aí, na pandemia, a gente observou, né, a pandemia por Covid-19, a gente observou uma mudança de comportamento na geral das famílias, seja por conta do lockdown, né, do confinamento obrigatório, ou também porque aquelas crianças passaram a fazer as atividades escolares em casa e passaram a ter muito tempo de frente para as telas, né? Seja um computador, seja o tablet, seja mesmo a televisão, e fazendo com que elas fiquem mais tempo inativas, digamos assim, né? Então,
As crianças hoje em dia deixaram mais de brincar na rua, de andar de bicicleta. Por conta da pandemia, isso é perfeitamente compreensivo. Só que esse ciclo precisa ser quebrado, porque senão nossas crianças vão se tornar adultos mais sedentários ainda. Sem falar na ansiedade que essa pandemia, o lockdown e tudo que essa pandemia gerou em muitas famílias, em muitas casas. E aí muita gente, inclusive as crianças, tem a fuga ali na comida. Exato, É isso? exato. Um dado interessante que eu acabei não falando é sobre tempo de tela, né? Então a gente sabe que crianças que passam mais de 2 horas ao dia, né, na frente de alguma tela, seja computador, tablet, celular, etc., elas têm um risco maior de 67% de se tornarem adultos obesos. Então, tirem as suas crianças da frente da televisão, da frente do videogame, né? E se elas estiverem na frente da televisão, que seja para poder praticar alguma atividade física. Tem muitos vídeos legais aí na internet falando sobre prática de atividade física, seja dança, né? Seja uma atividade aeróbica voltada para a criança que você pode utilizar em algum canal, um site específico de vídeo e acessar isso daí como forma de fazer com que a criança fique ativa dentro de casa, caso o pai ou a mãe tenha ainda receio em relação à exposição, né, social. Agora, esse percentual é altíssimo, quase 70%, e no caso, mais de 2 horas, o que é muito comum no dia a dia das crianças, né? Esse tempo de mais de 2 horas por dia de frente para a tela. Ainda mais nesse período de pandemia. Os pais também, muitas vezes, tendo que trabalhar home office. Então é bom a gente ficar alerta, é bom a gente pensar bem, porque a longo prazo a gente vai ver os efeitos do que está acontecendo agora também nessa questão, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E outra estratégia importante para fazer com que as nossas crianças fiquem mais ativas é você também se ficar ativo. Então, vai levar, quer que a criança brinque? Brinque com ela, né? Saia para andar de bicicleta, vai fazer uma dança com aquela criança na frente da televisão, né? Estimule uma atividade que seja prazerosa em família, né? Isso é um hábito que vai ser trazido para vocês, vai gerar mais intimidade, mais laços e também vai gerar saúde física. Para a família toda, já que toda a toda. família tem que se readaptar, se unir. E assim, geralmente, se a criança apresenta obesidade, é porque o pai, a mãe, alguém da família, alguém do convívio dela também apresenta, não é isso? Tem um comportamento, né, que promove, né, que facilita isso acontecer. Os pais podem não ser obesos, mas eles podem comprar aquele salgadinho, aquele biscoito que a criança gosta, o chocolate, achando que está fazendo um bem, né, está mimando ou está provendo algo que seja prazeroso para a criança, mas que na verdade pode gerar um problema. E assim, a gente tem sempre que pensar que aquela questão da compensação. Tem pai que quer compensar a ausência, né? Tem pai que quer ver a criança, ou ver pouco a criança por conta dessa vida corrida e acaba tentando suprir de uma outra maneira essa atenção. A gente viu também na reportagem que aquele nosso personagem, a mãe dele estava evitando inclusive de sair de casa porque ele queria comer, ele comia o lanche dele, o dos colegas. Isso também precisa ser observado desde cedo, não é isso, doutor? Exato, né? A gente tem que lembrar, né, que comer é um ato além de se nutrir, né? Então, comer é um ato social. Quando eu como, eu me socializo com outras pessoas, eu estabeleço vínculos, né? Tem a questão do afeto, tem a questão do prazer em si pela comida, né? Então, comer é muito além do que o próprio se manter nutrido. E aí, esse fato de restringir, de repente, a criança a determinados eventos que, por exemplo, poderiam ser prazerosos para ela, gera uma certa preocupação. Pode ser até uma tentativa, entre aspas, desesperada da mãe diante daquele problema, né? Mas tudo isso tem que ser feito com muita cautela, porque, mais uma vez, né, se alimentar é muito além do que só comer algo. E, por exemplo, um desses motivos de sair de casa pode ser um aniversário, uma festinha de um colega da escola. E ali ele perde uma oportunidade de se socializar, de brincar, muitas vezes até de gastar um pouco mais de Essa energia, né, que eles têm tanto. Pois é. E assim, essa questão da alimentação em festa, quando você fala festa infantil, você já lembra brigadeiro, pipoca, algodão doce, aquelas coisas muito doces, aqueles bolos muito recheados. E aí eu fiquei pensando ainda no nosso personagem. Quando ele recebe um convite para ir para uma festinha assim, ele deve ficar eufórico e aí, porque não tem... E a mãe desesperada. E né? a mãe desesperada, porque não tem ainda como ele entender a gravidade do problema, do que a mãe dele está tentando livrar ele num futuro.
não é isso? Nessas situações, né, a gente recomenda uma redução de danos, digamos assim, né? Então você não vai privar a criança, obviamente, de ter aquele contato social, de fazer uma atividade prazerosa dela, né? Então você vai tentar, na própria festinha, selecionar alimentos que sejam mais saudáveis, né? Ou mesmo, né, em vez da criança fazer a refeição principal dela lá naquela festa, né? De repente você fazer a refeição em casa junto com ela, antes de se dirigir ao aniversário e deixar, né, que ela consuma determinadas coisas, né, que ela tenha maior afinidade pontualmente, né, pode ser uma estratégia interessante. E mais uma vez, né, não vai ser uma festa de aniversário ou um bolo que ela coma que vai fazer com que aquela criança ou que aquele adulto seja um adulto obeso, né? Na verdade, é tudo uma conjunção de hábitos que vão acontecendo ao longo da vida. A obesidade é uma doença crônica, ela não é instalada do dia para a noite, né? Ok, doutor. O nosso tempo está acabando, mas a gente continua com o nosso encontro marcado sempre, trazendo dicas e esclarecimentos para que as crianças possam se desenvolver com mais afeto. Eu espero por você. Até lá!